Aleluia. Boa noite, igreja. Você está mais bronzeado? Tá ou não está, né? Chegando do Caribe aí, feliz pelas férias. É muito bom, muito importante, né? Principalmente se você tirou férias e não dormiu num colchão mijado da sua sogra, da sua mãe, né? Foi um tempo precioso para isso. Nós estamos, esse ano, mês de janeiro, falando sobre visão e propósito, né? A importância de você ter a visão daquilo que Deus tem para você, que Deus tem nós como casa, como igreja. Entendemos isso e queremos falar um pouco sobre hoje o propósito do sacrifício, ou o sacrifício e seu propósito. O propósito é o para quê, por que nós precisamos fazer sacrifício, ou por que você faz sacrifício, né? Porque a intenção de tudo isso, nós precisamos ter esse conhecimento. E eu tenho certeza que essa palavra vai trazer direção e propósito para a sua vida, amém? Então abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 18. Quem tem Bíblia, diga amém. Amém? Só você? Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. É poderoso você estar com a sua Bíblia, andar com ela, né? Talvez aí no seu iPad ou no seu iPhone. Mas é importante nós acompanharmos e ler junto, porque eu tenho certeza que Deus quer falar também através da leitura. Você pode falar e revelações, né? Algumas coisas que às vezes, especificamente, Deus vai falar com você. Então é importante lermos a Bíblia, acompanharmos a Bíblia de uma forma especial. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 18. Deixa aberto, vamos fazer um tempo de oração. Pai, nós te louvamos por cada vida aqui, cada um que está na sua casa, de uma forma online, que ouvindo essa palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, ministrar nossas vidas. Nada temos, senão recebemos de Ti, e nós pedimos, Espírito Santo, fala conosco, nos dirige, revela o Teu propósito, Teus planos, que possamos mais entender, Senhor, não apenas ter uma opinião da Tua palavra, mas ter uma revelação da Sua palavra. Por isso, Espírito Santo, nos dirige, nos revela mais e mais Teus planos e propósitos para a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus, você crê, diga amém. Acompanhe na sua Bíblia no telão, vamos estar lendo junto. A palavra de Deus diz: então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo, quando Davi vinha chegando a Ornã. Este olhou e viu, e saindo a eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra e disse: Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-no pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: toma-o, ó rei, meu senhor, para si, e faça dele o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor eu quero comprar. Porque não tornarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Amém? Esse é um texto onde, né, Davi se apresenta, um profeta se apresenta diante dele para ele fazer um sacrifício, né? E qual o propósito desse sacrifício que Davi foi fazer? A importância de nós entendermos isso. Por que Davi teve que fazer esse sacrifício? Por que ele teve que subir ali? A resposta está no verso 10, quando, né, uma intenção de Davi, fora da vontade de Deus, sem, né, obedecer, aliás, em desobediência a Deus, e que teve um preço muito alto, uma consequência muito alta, né? E ele teve que oferecer esse sacrifício para que a praga cessasse sobre a nação de Israel. Então, ele diz no verso 1 de 1 Crônicas 21, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Então, Davi foi, né, diante da sua pretensão, e muitas vezes nós
queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E é isso que eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre a diferença de você obedecer a Deus e sacrificar a sua vontade, ou você desobedecer a Deus e querer cumprir a sua vontade, a consequência disso. Né? E por causa disso, Deus, né, enviou um profeta a Davi, e diz no verso 10, vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu execute contra você. Então, por causa da desobediência de Davi, que fez algo que Deus não queria que ele fizesse, ele foi lá e contou o povo, fez um censo, e a Bíblia diz que, né, o seu discípulo, que acho que Eliabe, falou, Davi, por que você vai fazer isso? Deus não quer que faça isso. Mas ele insistiu, não ouviu. Né? A vontade dele permaneceu e não a vontade de Deus. E teve consequências sobre a sua vida. Então, o anjo aparece para Davi, e fala, o profeta aparece para Davi e fala, Deus está te dando 3 opções. Você pode escolher, né, essas 3 opções. E a primeira opção é 3 anos de fome. Segunda opção, 3 meses seja consumido diante dos teus inimigos. Ou seja, né, você vai perder a batalha durante 3 meses. E a terceira é, ou 3 dias de peste sobre a terra. E Davi, né, ele ali pensando com seus botões, ele diz, é melhor eu cair na mão de Deus do que cair na mão dos meus inimigos. Então ele preferiu 3 dias de peste sobre a terra. E a Bíblia diz que nesses 3 dias Deus feriu o povo e morreu 70 mil homens. Porque Davi não quis sacrificar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. E, né, nessa choradeira, isso tal, o anjo apareceu. E Davi foi lá e ofereceu um sacrifício. Né, e a Bíblia diz que naquele sacrifício que ele ofereceu, o anjo que estava com uma espada desembainhada, diz que colocou a espada na bainha e a praga cessou. Mas nós podemos olhar por esse texto. Um homem como Davi, né, que nós falamos segundo o coração de Deus, né, e teve uma consequência terrível para o seu exército ou para o povo de Israel. Pensa comigo, querido. Por ele não querer fazer a vontade de Deus, e fazer a sua vontade própria, 70 mil homens foram mortos. Que Deus é esse? Que às vezes a gente precisa entender e olhar o quanto nós, eu olho como líder, a desobediência de um homem de Deus, de um líder, né, como Davi, pode trazer consequência. Ou de um homem que tem a sua família, a sua casa, seus negócios, sua vida financeira, que muitas vezes não sacrifica a sua vontade para fazer a vontade de Deus e tem consequência na sua vida. Eu quero falar sobre isso, né? Sobre a nossa vontade e a vontade de Deus. Sobre realmente o propósito de um sacrifício. Eu lembro, né, e hoje de manhã o Espírito Santo falou muito comigo, de uma viagem que eu fui com o pastor Luciano para a África. Né, e realmente foi a primeira viagem missionária que eu fiz, que foi muito impactante para a minha vida, que até hoje traz reflexo e traz muitas coisas para a minha vida, né, em tomada de decisão. E às vezes, como eu olho para lá, eu vejo algumas situações, algumas experiências que eu tive lá. Mas numa dessas noites que nós fomos ministrar numa igreja, eu e o pastor Luciano, se eu não me engano o pastor Francisco estava junto também, nós dividimos alguns dias. E chegamos no Quênia e entramos numa igreja. Né, uma igreja de lata, nós vamos assim, a carência, a pobreza que era daquele lugar. E entramos ali e de repente o pastor Luciano, né, foi ministrar uma palavra e ele falou da palavra, o poder de um sacrifício. Eu coloquei a mão na cabeça, não pode, será que ele vai falar sobre isso aqui na África? Né? Mas aquele dia, querido, essa é uma mensagem que nunca mais saiu do meu coração. Né? Naquele dia eu pude ofertar naquele lugar um relógio que eu ganhei, que não apenas tinha um valor econômico, mas também sentimental. E eu lembro até da maneira que eu tirei o relógio do pulso, eu ofertei aquele relógio. Mas para mim foi uma experiência muito tremenda sobre, né, o poder de um sacrifício, o propósito de um sacrifício, que mudou a minha vida. Né? Entender, né, que não importa o ambiente, o lugar onde você esteja, sempre nós precisamos ensinar que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Né? Então, para isso, querido, nós precisamos aprender a sacrificar as nossas vontades. Né? E é isso que eu quero falar nessa noite sobre isso.
E um exemplo para nós é o próprio Senhor Jesus. Por que nós estamos aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Por que tua família está restaurada? Por que o seu casamento foi restaurado? Porque você sabe que muitas pessoas estão no céu. Porque a vontade de Jesus foi deixada de lado para cumprir a vontade de Deus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 26, verso 39, se você quiser acompanhar, Mateus 26, 39, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, o maior exemplo para nós, querido, que nós precisamos sacrificar, e nós podemos olhar aqui para a humanidade de Jesus. Como homem, ele teve esse sentimento. Diante daquela situação, daquele momento, ele precisava sacrificar a sua vontade. Sabemos que Jesus era Deus e tal, mas como homem ele precisou agir dessa forma. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você crê nisso? Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 9, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, tendo em vós, em nós, o mesmo sentimento que também teve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou da sua vontade, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente, tornando-se semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa referência, esse é o nosso modelo. Jesus sacrificou a sua vontade para que nós possamos estar aqui hoje. Mas nós precisamos entender, assim como Davi, por vontade própria, ele fez o recenseamento, o censo do povo, e trouxe consequência para a sua vida. O entendimento que nós precisamos ter é que o reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Ou seja, a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vontade. E isso, querido, é realmente nós no dia a dia entendemos sobre isso. E esse final de semana eu fui para São Paulo. E na ida para São Paulo, Deus falou comigo: eu quero que você faça algo. Não contra, talvez a minha vontade não era isso. Mas eu tinha convicção que Deus estava me falando para me fazer algo que talvez uma viagem que eu ia fazer de férias, isso, aquilo. Mas eu ouvi muito claro Deus falando comigo: eu quero que você faça isso. Deixe a tua vontade de lado, faça isso. E eu falei: amor, eu sinto que Deus está me falando algo, eu preciso obedecer a Deus nisso. E fiz o que Deus me mandou fazer. E na volta depois que eu fiz isso, de ter cumprido e obedecido a Deus, eu cheguei para a Viviane, no hotel que a gente estava, falei: amor, pensa numa satisfação, numa alegria no meu coração de ter obedecido e feito aquilo que Deus me mandou fazer. O fruto disso, o resultado disso, querido, eu creio no meu espírito que não terá apenas aqui na terra, mas na eternidade, por ter feito a vontade de Deus e não a minha. Nós precisamos olhar muitas vezes na nossa jornada e na nossa caminhada, querido, que nós precisamos sacrificar as nossas vontades, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja estabelecida na minha vida e na sua vida. Então, hoje nós podemos ver, que se prega um evangelho que se busca mais agradar o homem do que a Deus. E nós precisamos entender isso. Que evangelho que nós estamos ouvindo, que evangelho que nós estamos pregando, ou que evangelho que nós estamos agindo ou servindo. A ponto de colocar Deus num patamar que ele apenas existe para satisfazer os nossos desejos. E não é esse o evangelho. Nós precisamos aprender e entender a vontade de Deus para a nossa vida. E as consequências de muitas vezes, eu e você não sacrificar a nossa vontade, nós vamos pagar um preço muito alto. O pastor Luciano, ele fala uma frase,
né, ele diz assim: a oração não é um meio pelo qual eu busco a Deus para receber o que eu quero dele. Eu sei que existe oração, que nós precisamos, coisas que nós precisamos ouvir e buscar a Deus em oração. Mas não é só isso, né? Mas um meio ao qual eu busco a Deus para saber o que Ele quer de mim. Amém, querido? Você entende isso? Nós fizemos planos, projetos, propósitos, né? E muitas vezes nós viemos para a igreja, nós buscamos a Deus, para que Deus, né, execute, né, e cumpra apenas as nossas necessidades. Pessoas que vêm para a igreja e buscam a Deus para resolver sua vida financeira, e eu não vejo problema nisso. Pessoas que buscam a Deus para resolver o seu problema familiar, e eu não vejo problema disso. Mas nós precisamos entender, querido, qual a real vontade e qual o maior objetivo de nós buscarmos a Deus na nossa caminhada. A Bíblia diz, né, Romanos capítulo 10, verso 9, sobre salvação. E a Bíblia diz ali: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça, e com o coração se crê para a vida eterna. Então, nós precisamos olhar para esse texto e entender que dessa palavra Senhor. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver que nós precisamos confessar Jesus como Salvador. Pastor, mas Ele não é o nosso Salvador? Sim. Mas o objetivo da confissão é confessar Jesus como Senhor da nossa vida. E muitas pessoas que não entenderam isso ainda. Muitas pessoas não estão vivendo tudo aquilo que Deus tem para eles. Porque não entende que Deus precisa ser o seu Senhor. Né? Essa experiência que eu tive na África com o pastor Luciano, e depois ele reforçou ainda me dando um livro, quando Deus é o primeiro, mudou a minha vida. Né? Mudou a minha história, mudou o ministério. O entendimento que eu tive naquele culto lá na África foi algo que, né, sempre essa mensagem, eu amo o pastor Luciano, né, tem sido o meu discipulador, aquele que me ajuda, mas aquele tema daquela mensagem lá na África nunca sai da minha memória. Sempre no momento de oferta, momento de vir a um culto, ou de ir a uma conferência, de ir num lugar, sempre essa frase, esse tema vem no meu coração: o poder de um sacrifício. Eu peguei um pouco, né? Eu falei assim, nós estamos com uma visão do propósito, eu quero falar sobre o propósito do sacrifício, você entender também, porque nós precisamos também fazer o nosso sacrifício diante de Deus. Né? Essa palavra Senhor, querido, no original, eu aprendi também isso, né? Eu creio que você, né? A palavra original, Curios, que significa, né, não a Salvador, Jesus como Salvador, mas um dono. Isso se aplica na era, né, para os escravos que dizia: esse é meu amo, é meu Senhor, eu sou o seu servo. Mas muitas vezes nas nossas decisões, nós não colocamos Jesus como Senhor. Eu vejo pessoas às vezes falando assim: não quero cantar mais, não quero fazer mais isso, não quero mais liderar uma cela, não quero mais isso, aquilo. Mas será que Jesus é o Senhor da sua vida mesmo? Né? E nós precisamos entender o valor. Mas pastor, não é de graça, eu preciso fazer algum sacrifício, né? Realmente a gente sabe que a gente não tem condições de pagar o preço da nossa salvação. Mas Jesus precisa ser o nosso Senhor. Jesus fala de um homem que encontrou um tesouro num campo. E a Bíblia diz que ele vai e vende tudo que tem para comprar esse tesouro. Da mesma forma ele fala que um homem achou uma pérola de grande valor, que corresponde ao reino de Deus. E esse homem vai e vende tudo que tem para comprar essa pérola. Eu pergunto para você, quanto custa o reino de Deus para você? Tudo que você tem. Tudo que você tem. E nós precisamos caminhar e entender, né, que nós muitas vezes, para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos sacrificar a nossa vontade. Nós precisamos entregar realmente, né, tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus. Ele diz, né, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Davi, ele teve uma consequência terrível. Eu paro para pensar, meu Deus, como pastor, como líder. Davi, um adorador, matou 70 homens, 70 mil homens, por querer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Eu não sei para você, mas traz muito temor ao meu coração. Né? Então, o texto diz que Davi vai diante daquele, né, homem,
E lá, aquele cara ficou impressionado. Cara, o rei está vindo na minha propriedade. Eu vou realmente oferecer para ele tudo o que ele precisa. Cara, toma este lugar, essa eira, né? Este lugar, esse monte aqui, você pode fazer sacrifício. E além do mais, eu te dou um holocausto, eu te dou lenha, eu preparo tudo, eu te dou o trigo para você fazer, né? E tudo mais. Cara, quantas vezes nós não queremos facilidade? Se fosse eu, se fosse você nesse momento, eu quero que vocês, muitas vezes, nós precisamos trazer para a realidade da nossa vida. Como nós queremos as coisas fáceis. Como nós queremos fazer as puxas, vem de mão beijada. Né? E Davi chegou e falou, não, antes pelo seu inteiro valor eu quero comprar. Por quê? Eu não quero oferecer aquilo que é seu. Eu não posso oferecer para o meu Deus aquilo que é seu. Davi aprendeu, querido, que Deus precisa ver em primeiro lugar nessa vida. Né? A lição que nós precisamos ter é isso. Que Davi, né, aprendeu que a sua vontade precisa ser deixada de lado para cumprir a vontade de Deus. E Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Então, nós olhamos para a nossa vida em começo do ano. E eu quero que você pense sobre isso. Planos que você tem. Né? Projeto que você tem para esse ano. Mas você incluiu Deus nesse plano? Você incluiu Deus nesse projeto? Nessa decisão? Deus está sendo o primeiro. Porque como eu falei às vezes, não, eu não quero mais tocar esse ano, porque eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha família. Não tem problema nenhum nisso em cuidar da família. Aliás, a Bíblia diz em Timóteo, né, se alguém não cuida do seu, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Mas eu pergunto para você, essa decisão que você está tomando, está colocando Deus em primeiro lugar? Deus está sendo o Senhor nessa sua decisão? Ou você está tomando uma vontade própria, uma decisão própria? Essa semana eu tive essa experiência que para mim falou, cara, o quanto é importante obedecer a Deus. Ontem, ou essa semana, não foi ontem, eu tive uma conversa com uma pessoa, e ele falou, pastor, você deve enfrentar muita dificuldade, muita situação sendo um pastor. Você tem vontade, muitas vezes, de voltar para ser um empresário de novo? Eu falei, jamais, jamais. Não tem coisa mais poderosa e abençoadora do que você fazer a vontade de Deus e não a sua. Então nós precisamos entender mais e mais. Olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 13. Atentai agora. Tiago só tem um. Quando você lê a carta de Tiago, o livro de Tiago, aprenda uma coisa, querido. Sempre ali, Tiago inspirado por Deus. Ele vai trazer uma mensagem, o foco, né, o cerne central do livro de Tiago, é trazer maturidade para a igreja. É trazer um crescimento espiritual para a igreja. Então talvez você possa ler o livro de Tiago nessa perspectiva. Cara, eu quero crescer, eu quero se tornar um crente mais maduro, eu quero tomar decisões segundo a direção de Deus para a minha vida. Leia o livro de Tiago. Né? Medite sobre ele, estude sobre ele. E Tiago ele fala, atentai agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos um ano. Negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que se dará amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que parece por instante e logo dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das vossas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é maligno. Então, muitas vezes eu vejo pessoas, querido, que às vezes tomam uma decisão. E essa semana eu vi uma mulher tomando uma decisão que eu falei, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a mulher tola, ela destrói. Porque uma decisão fora da vontade de Deus, que não ouve a Deus, que não ouve as pessoas, né? E vai pagar um preço de tirar, né, o propósito de Deus na vida do seu marido. E isso, querido, né? A minha vontade, mas graças a Deus que eu não faço a minha vontade, era esganar uma pessoa dessa. Mas nós precisamos entender, querido, né? Olhar para o que Deus está fazendo na vida do seu marido, o que Deus está fazendo, né? O propósito de Deus, e você não quer sacrificar, porque você é uma pessoa orgulhosa, que quer fazer a sua vontade, e vai pagar um preço muito caro por isso. E nós precisamos olhar, né,
o que a Bíblia diz sobre tudo isso. O que Tiago está falando é que a vontade de Deus deve vir antes dos meus próprios planos. Né? Precisamos entender que existe uma vontade personalizada para cada um de nós. Deus tem uma vontade para você, personalizada para você, e nós precisamos buscar isso em oração. Né? Nós precisamos aprender, querido. E realmente, no momento que Davi estava ali, falou: Deus, né, a culpa é minha, eu fiz isso, você acha justo matar esse povo? E Davi foi orando e Deus entrou com uma intervenção e parou a peste. Então, precisamos entender. Olha o que diz Provérbios, capítulo 16, verso 1. Agora, irmão, eles colocaram um negócio aqui, que eu tenho 40 minutos para pregar, e se eu não terminar nos 40 minutos, eu vou ser o sacrifício daqueles meninos lá. Então eu preciso que você me ouça bem rápido, né? Me ouça bem rápido, para entender o que Deus está falando. Provérbios capítulo 13, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. A palavra aqui, pesa o espírito. Deus, Ele olha a motivação do nosso coração. Qual é a motivação de Davi contar e fazer o censo? Com certeza, né, trazer mais segurança para si. Cara, eu tenho um baita de um exército. E muitas vezes nós precisamos abrir mão da nossa vontade e depender totalmente da vontade de Deus. E Deus vai fazer isso, vai operar de uma maneira sobrenatural. Né? Assim como Jesus ali no Getsemane. Deus, esse negócio é terrível, esse sacrifício, né? Mas não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Por isso Deus o exaltou. Sempre nós vamos ver, querido, a consequência, né, de uma desobediência ou de obedecermos a Deus. Então, duas coisas nós precisamos entender nesse texto de Provérbios. Primeiro, é errado o homem fazer plano? Claro que não. A Bíblia diz, né? O homem pode fazer muitos planos, e nós devemos fazer. Quantos aqui tem um plano esse ano de fazer uma grande férias com a sua família? Né? De abrir uns negócios, de ter o seu negócio próprio, e isso, aquilo. Né? Puxa, eu preciso fazer mais isso pela minha família. Não é errado fazer plano, mas Deus, Ele prova a sua motivação. Uma pessoa perguntou: pastor, é errado eu querer ser um grande homem de Deus, querer pregar, tocar vidas, abençoar o reino de Deus, né? Fazer coisa extraordinária para o reino de Deus? Depende. Depende do quê? Da motivação que está no teu coração. Porque às vezes você está querendo fazer isso para se promover. E Deus não quer isso. Né? E nós precisamos entender sobre isso. Fazer plano, sim. Ah, pastor, esse ano eu vou dar uma segurada na minha vida. Eu quero cuidar da minha família. Né? Beleza, família, realmente nós pregamos sobre isso em primeiro lugar. Mas eu pergunto para você, e o reino de Deus? Vai vir em primeiro lugar? E sai em primeiro lugar nessa tua decisão? Porque se não tiver, irmão, pode ter certeza que você vai ter consequências. Você tem que cuidar da família? Tem. Você tem que cuidar dos seus negócios? Tem. Mas a pergunta que eu faço para você é: Deus está em primeiro lugar nesse teu plano? O reino de Deus está acima de tudo o que você quer fazer ainda esse ano? Os projetos, os planos, porque se Deus está em primeiro lugar, querido, você vai ver uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas não esqueça que eu vejo algumas pessoas: não, pastor, eu vou cuidar da minha família, não quero mais fazer isso, aquilo. Beleza, irmão. Né? Eu vejo muitas pessoas que tomaram decisão: ah, eu vou para o lugar tal, um bom salário, isso, aquilo, mas nunca pensa sobre igreja. E quando vê, toda a sua família está desviada. Por quê? Porque o plano que ele fez era um plano financeiro e não de obedecer a Deus. Nós precisamos entender, querido, eu acredito, né, que existe todo o tempo necessário. Eu, na minha vida, eu coloco Deus em primeiro, família em segundo, trabalho em terceiro, Deus em primeiro, família em segundo, trabalho em terceiro, igreja em quarto lugar. Pastor, você deixa a igreja por quarto lugar? Não, eu estou falando em ordem de prioridade. Né? E eu preciso entender que eu preciso, para abençoar a minha família, para ajudar a minha família, eu preciso ter meu tempo com a igreja. Para ser bênção na minha família, na minha empresa, eu preciso ter meu tempo com Deus, preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Mas muitas vezes as pessoas: não, agora eu só vou fazer isso.
Não, querido, você tem que abranger tudo e colocar Deus em primeiro lugar nisso e nesse plano que você está fazendo. Amém? Você entende isso? Então, é errado fazer plano? Claro que não, mas inclua Deus em primeiro lugar nesse plano que você vai fazer esse ano. E tenho certeza que no final do ano, Deus vai te prosperar e te abençoar muito mais. Né? Segunda coisa, é fazer as coisas certas do jeito certo. Como eu falei, é errado eu querer ser um pregador, isso, aquilo. Não. Né? Eu quero abençoar o reino, mas qual é a motivação do seu coração é determinante para a sua vida. Por que você vem na igreja, por que isso, aquilo? Né? Todo o caminho do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, Deus sonda a nossa motivação. E ele termina no verso 3. Confia no Senhor. Confia no Senhor. As tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Não é que Deus quer sabotar você. Não é que Deus não quer cumpra o seu propósito na sua vida. Mas o que Deus quer é que você não negligencie e deixe Deus de lado no plano que você está fazendo. Deus quer cumprir, né, estabelecer os seus desígnios, os seus propósitos na sua vida. Deus quer a sua família abençoada. Deus quer as suas finanças restauradas. Deus quer que a sua empresa vá bem. Mas não deixe Deus em segundo plano nessa decisão que você está tomando. E para isso, querido, muitas vezes a gente precisa sacrificar as nossas vontades. Eu acredito, e eu quero terminar com isso, porque meu tempo está ali, ó, né? Que o maior exemplo para nós sobre essa questão é Abraão, quando foi oferecer Isaac em sacrifício. Qual o propósito de Deus pedir Isaac para Abraão? Por que Deus pediu Isaac para Abraão? Essa pergunta que nós devemos que fazer. Né? E eu quero ler o texto em Gênesis capítulo 22. Verso 1. Depois dessas coisas, Deus põe Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Como Deus dá ênfase, né? Ó, o seu único filho, aquele que você ama, né? Te dando umas pistas aí, né? Que você ama mais do que eu, né? Pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá, e ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e teve preparando o seu jumento. Levantou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Será que Abraão foi com uma vontade assim de, puxa, eu vou sacrificar meu filho? Eu acredito que, né, e nós precisamos entender qual realmente o propósito do sacrifício. Porque, né, eu até falei uma frase, coloca lá. Não há ninguém na Bíblia que ofereceu um sacrifício que não se deu bem. Aí, os crentes de Bereia, que nós temos uns crentes de Bereia aqui que me ajudam, falou: pastor, teve gente que ofereceu sacrifício e que não se deu bem. Então eu vou corrigir lá, né? E em alguns lugares, no caso de Saul, a Bíblia é que ele estava esperando Samuel, Samuel não chegou. E ele ali fez um sacrifício que Samuel falou para ele: você é louco. Você teve uma atitude nécia, né? Você agiu neciamente, e por isso o trono você vai perder. Então, eu quero falar que quando você faz um sacrifício a Deus, com a motivação errada, você sempre vai se dar bem. Né? Com a motivação errada, você sempre vai se dar mal. Com a motivação certa, você vai se dar bem. É por isso, querido, que nós precisamos entender que Deus sonda a motivação do meu e do seu coração. Precisamos mais e mais olhar para a vida de Isaac, né? E a Bíblia diz no verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor chamou Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Quando Davi foi oferecer foi fazer um censo, ele perdeu o temor a Deus. E consequências dele. Nós precisamos entender, querido, que o temor é um lugar,
da presença de Deus. Precisamos andar na presença de Deus. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E no verso 15, então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por quê? Você fez isso, me obedeceu, porque você fez a minha vontade. O texto continua. E não negou o seu filho, o seu único filho, que remete a Jesus também, que Deus Pai não negou o seu único filho e fez o sacrifício, por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Não me negou o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tornará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha vontade, a minha voz. Querido, eu não sei se esse texto para você indica isso, que a vontade de Deus, quando nós obedecemos à vontade de Deus, sacrificamos a nossa vontade, nós precisamos entender que a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. A pergunta que nós precisamos fazer: por que Deus mataria um homem? Por que Deus mandaria um homem sacrificar seu filho? Deus de amor. Deus, que nós falamos de tanto amor, o filho da promessa, filho do milagre, de uma mulher estéril que não poderia ter filho. Por que Deus vai pedir para Abraão fazer isso? Nós precisamos, muitas vezes, conversar com a Bíblia e ouvir o que Deus está falando sobre isso. Eu acredito. E que ele talvez, sem perceber, estava colocando Deus de lado. E nós precisamos, querido, na nossa caminhada, na nossa jornada. Será que muitas vezes as coisas acontecem, Deus está fazendo, eu estou prosperando, Deus está realmente abrindo a janela do céu. Eu não estou colocando Deus de lado. Eu não estou abrindo mão da presença de Deus, da dependência de Deus, para fazer as minhas vontades. E nós precisamos entender isso. Como pastor, como líder, será que muitas vezes eu não estou fazendo a minha vontade e deixando de fazer a vontade de Deus? Por isso, querido, nós precisamos aprender a sacrificar a nossa vontade. Eu acredito que quando Abraão estava ali andando, ele começou a perceber: cara, eu acho que Deus quer falar algumas coisas comigo. Com certeza, eu não tenho filho, e hoje eu tenho 56 anos, Pastor, não parece, realmente não parece, eu acho que eu tenho 29, Imagine se Deus me desse um filho hoje. Cara, eu ia, com certeza, eu amo criança, hoje as crianças já são assim. Eu me coloco no lugar de Abraão. Será que talvez eu não ia me distrair e deixar de cumprir aquilo que Deus está falando para mim fazer? Será que talvez eu não ia amar mais o meu filho do que o próprio Deus? Eu vejo que Abraão estava nesse lugar. E eu quero que você preste atenção em algo nessa noite. Eu quero terminar com isso. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, isso passa a ser o seu Deus. Talvez Abraão esqueceu do seu Deus e estava fazendo do seu filho o seu Deus. Por isso, querido, que nós precisamos entender que nós precisamos sacrificar as nossas vontades. Porque tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus pode ser o seu Deus. Eu creio que essa é a pergunta, que Abraão precisava fazer. Então, mas algumas pessoas falam assim: pastor, mas isso é Velho Testamento. Vou te dar um exemplo de Novo Testamento. A Bíblia diz que um jovem chegando diante de Jesus falou: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele falou: tudo isso eu faço. Aí, querido, Jesus põe o jovem rico à prova. Faz o seguinte: vende tudo que tem, tudo que você tem,
Quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Então vem e me segue. O que aconteceu com o jovem rico? A Bíblia diz que ele ficou triste diante de Deus. Tem muitas pessoas, querido, que não têm celebrado a vitória. Que não têm celebrado conquista. Que não têm experimentado de uma frutificação. Porque a sua vontade predomina e não a vontade de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que em um lugar na Bíblia ou no reino de Deus, você vai entender que Deus ocupa o segundo lugar. Ele não aceita ser o segundo. Nós precisamos entender isso na nossa jornada. Esse jovem rico, eu fico imaginando, querido, assim, por eu obedecer, uma coisa simples. Eu falei para Viviane, amor, pensa na satisfação, na alegria que eu estou hoje aqui. De ter feito, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Agora imagine você comigo. Abraão, 3 dias, com o seu filho, subindo. E de repente ele olha e Deus vê um sacrifício, ele oferece sacrifício. Eu fico imaginando, querido, a alegria de Abraão descer daquele lugar. Porque ele não fez a sua vontade, mas a vontade de Deus. A satisfação, querido, a alegria que nós precisamos viver é deixar as nossas vontades de lado. Que não é fácil sacrificar para viver a vontade de Deus. E nós vamos provar de uma satisfação, de uma alegria que não é aqui da terra, mas do próprio Deus, que vai encher o nosso coração de alegria. Eu pergunto para você, você vem para a igreja para quê? Para restaurar seu casamento? Não, pastor, se eu não casar, eu vou deixar Deus, porque o seu Deus é um casamento. Se Deus não me dá um noivo esse ano, eu vou largar tudo, porque o noivo é seu Deus. Nós precisamos ir para a presença de Deus, com a motivação certa. E se Deus não dá? E se Deus não fazer? Por quê, querido? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, torna o seu Deus. E Deus em nenhum lugar vai deixar ser tratado como uma pessoa em segundo lugar. É impossível, querido, Deus abençoar o meu ministério, a minha vida financeira, meu casamento, minha família. E Deus ama a família, né? O quanto a Bíblia fala sobre família. Mas eu preciso entender que a minha família vem em segundo lugar, primeiro Deus. Isso, querido. Como pode assim? Como pode Deus querer matar um filho da promessa? Porque com certeza, Isaac estava se tornando um Deus na vida de Abraão. Nós precisamos aprender, querido, a consagrar tudo ao Senhor, entregar tudo ao Senhor. Aquela viagem para a África mudou a minha vida, mudou a minha história. Aquela pregação, quando eu falei, eu não acredito que o pastor Luciano, diante dessa igreja, dessa situação que está aqui, ele vai pregar uma mensagem sobre o poder do sacrifício. Mas Deus não apenas queria falar com aquele povo, Deus queria falar comigo também. Não importa onde você esteja, querido, pregue que Jesus Cristo precisa ser o Senhor da sua vida. Não apenas o Salvador, Senhor da sua vida. E as decisões que você tem que tomar é entender isso. Sou escravo de Cristo para viver aquilo que Ele tem para nós. Não que Deus quer te boicotar ou te sabotar, mas é impossível Deus agir na minha vida e na sua vida se você não colocar Deus em primeiro lugar. Você recebe essa palavra? Ore, né? Esse ano nesse sentido. Deus, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E por isso, querido, eu preciso abrir mão de algumas coisas para viver as promessas que Deus tem para a sua vida esse ano. Vamos ficar de pé? Porque está escrito aqui, ó, teu tempo está esgotado. Eu quero orar por você. Ler um texto da palavra de Deus, de Jeremias, que diz assim, acho que vocês vão colocar lá. Jeremias, porque o meu povo cometeu 2 males. Diga assim, 2 males. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram cisterna. Cisterna rotas que não retém água. E o texto diz, que
espantado, céus. Fique aterrorizado, porque o meu povo cometeu 2 males. E às vezes, querido, eu olho para algumas pessoas, eu fico assim, como pode uma criatura dessa tomar uma decisão dessa? De sair do centro da vontade de Deus, ver o que Deus está fazendo, como Deus está usando, como Ele cresceu, como Ele está, para tomar uma decisão tola dessa. E fazer a sua vontade, porque é uma pessoa orgulhosa que não dá o braço a torcer. Mas que nessa noite, nós precisamos entender que Deus está aqui para mudar a sua história, para mudar a sua vida. E você ter um ano das promessas de Deus se cumprir na sua casa. Eu quero orar por você. E aqui, querido, eu quero declarar que esse lugar é um altar de sacrifício. É o Monte Moriá, onde nós podemos consagrar, entregar as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos para Deus. E você vai sair deste lugar, com certeza, transformado. Não com a motivação errada, não com o desejo errado, mas uma motivação certa diante de Deus, por aquilo que Deus vai fazer na sua vida, por aquilo que Deus vai executar na sua vida. Então, se você sente nessa manhã, nessa noite, de entregar o seu Isaac, entregar a sua vontade, o seu sonho, os seus planos, para que esse ano realmente Deus possa te abençoar, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. Você sabe o que o Espírito falou? O Espírito Santo falou com você, aquilo que você precisa entregar mesmo, consagrar para o Senhor nessa noite. Eu tenho convicção que Deus vai receber esse sacrifício. E muitas coisas na sua vida, na sua casa, na sua jornada. Talvez você veio para a igreja com a intenção de casar e nada está acontecendo. Mas essa não é a motivação para vir para a igreja. Consagre isso no altar do Senhor nessa noite. Talvez você veio aqui para resolver o problema do seu casamento. E eu creio que Deus quer resolver. Mas a motivação não é essa que você tem que buscar ao Senhor. Você tem que buscar ao Senhor, para Ele ser o Senhor da sua vida. Eu queria, nessa noite profética, se você vir para frente, se você pudesse ajoelhar diante de Deus, oferecendo um holocausto, um sacrifício ao Senhor. Se você tem sonhos, projetos diante de Deus, traga para o altar do Senhor. Deus, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Sua família. Realmente eu queria parar tudo para cuidar da minha família. Sim, você tem que cuidar da tua família. Mas Deus está nesse negócio, você tem que parar tudo para cuidar da sua casa, da sua família. Você consagrar a sua família ao Senhor. Falou, Deus, eu amo a minha casa, eu amo a minha família, mas eu nunca vou deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E Deus vai fazer de algo poderoso na sua vida nessa noite. Igreja, o Espírito Santo de Deus está aqui. Nós temos um tempo para orar. Enquanto o Ministério do Louvor canta uma canção, eu queria que você orasse. Mas se você está aí, sente, querido, que você tem que entregar algo para Deus. Não deixe o diabo roubar a bênção que Deus tem para a sua vida nessa noite. Eu queria chamar os pastores, os diáconos, os líderes, para nos ajudar a orar por essas pessoas. Enquanto a adoração continua, você começa a falar. Deus, eu entrego a minha vontade, eu entrego esses meus desejos, minha vida financeira, meus negócios, o meu tempo, Senhor, eu quero entregar para o Senhor. Minha casa é sua, Senhor. Esse ano eu quero ter uma cela na minha casa. Eu quero consagrar a minha casa para o Senhor. Começa a falar com o Espírito Santo. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Queria que os líderes de cela pudessem ajudar a orar também, por favor. Marte, um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. As mulheres que são líderes de cela, por favor, tem muita gente para orar aqui. Se você puder vir, por favor. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente.
os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh Senhor, se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Volta para o seu lugar, entendendo que assim como Abraão fez a vontade de Deus, Deus vai te abençoar poderosamente ainda esse ano. Você sacrificou a sua vontade, se humilhou diante de Deus, Deus vai te recompensar. Deus não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste um coração quebrantado. A graça de Deus, o favor de Deus irá sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Aleluia. Aleluia. É lindo ver aquilo que Deus está fazendo nessa noite. É maravilhoso ver os céus abertos sobre este lugar. Deus é um Deus fiel, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Quando você deixa de cumprir a sua vontade para fazer a vontade de Deus, sua casa vai ser abençoada, seus filhos vão ser restaurados, sua geração vai ser abençoada. Esse é o nosso Deus, querido, que vela sobre a sua palavra para fazer cumprir na nossa vida. Assim como o anjo, né, pegou a espada, colocou na bainha, essa praga, essa peste vai cessar na sua vida e a sua geração será uma geração abençoada, bendita, em nome de Jesus. Amém? Que a vontade de Deus permaneça e prevaleça na sua vida todos os dias. Ainda com os olhos fechados, eu falei, Romanos capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu queria dar a oportunidade para alguém aqui, nessa noite, que ainda não fez essa oração. Igreja, me ajude em oração, com os olhos fechados. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não confessou Jesus como Senhor da sua vida e quer nessa noite fazer? Estenda a sua mão, falando assim, eu preciso confessar Jesus como Senhor da minha vida. Levante a sua mão, quero orar por você. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui neste lugar que ainda não entregou totalmente a sua vida para Jesus e quer viver, né? E quer chamar e declarar que Jesus Cristo a partir de hoje é o seu dono, você pertence a Ele a partir de hoje? Levante a sua mão. Tem alguém que ainda não tem, né, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero orar por você. Se você quer entregar totalmente a sua vida para o Senhor, levante a sua mão. Tem alguém? Aqui, alguém? Amém? Você? Tem alguém? Não? Levante bem forte se é você. Não? Tem alguém que está afastado do Senhor, porque foi cumprir a sua vontade, queria a sua vontade, e se afastou dos caminhos do Senhor, por algumas questões, situações, e hoje quer voltar para a casa do Pai, e declarar, cara, Jesus Cristo é meu Senhor, não vai ser mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Tem alguém que se afastou? Amém? Pode vir aqui para frente, eu quero orar por você. Mais alguém quer voltar para a casa do Pai?
Assim, Jesus foi o meu Senhor, mas eu me perdi. Alguém que levantou a mão, pode vir aqui para frente. Nós vamos fazer uma oração de declarar, né, que Jesus Cristo tornará e viverá, será o Senhor da sua vida. Mas alguém que está afastado, longe, né, não fazendo a vontade de Deus, mas fazendo a sua vontade, e quer hoje pedir que Jesus venha ser o Senhor da sua vida totalmente, pode vir, eu quero orar por você se tem alguém. Você, pode vir, pode vir. Melhor lugar para nós estar é no centro da vontade de Deus. Uma pastora, por favor, pode vir aqui, nós vamos orar por você. Pode vir, querido. Mas alguém que sente que precisa restaurar, né, esse altar diante de Deus, se afastou, né, se perdeu na caminhada e hoje quer retornar para a casa do Pai, eu vou orar por você se você quiser. Não perca essa oportunidade. Amém? Vamos orar. Diga assim, Senhor Jesus, põe a mão no coração de você, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço as minhas falhas e os meus erros, mas eu sei que o sangue de Jesus me purifica de todo o meu pecado. Por isso, Senhor, me perdoa se eu deixei de colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Mas hoje eu estou aqui porque eu sei que a tua misericórdia me alcançou. Por isso, Senhor, eu quero a partir de hoje declarar não apenas que Jesus é meu Salvador, mas é o meu Senhor e eu vou servi-lo todos os dias da minha vida. Por isso, Senhor, apaga o meu passado a partir de hoje, porque a partir de agora eu quero escrever uma nova história, não sozinha, mas junto contigo, Senhor. Diga assim, Espírito Santo, eu abro o meu coração para que você dirija a minha vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Eu declaro, Pai, pão com fartura, provisão, milagre. Abençoa as suas filhas, porque hoje eles estão aqui com o coração quebrantado, declarando que o Senhor é o Senhor da vida dela. E que seja um ano extraordinário. Satanás e seus demônios, eu dou uma palavra de ordem, que nunca mais você vai poder tocar nessas vidas, porque o sangue de Jesus apaga o seu passado, escreve uma nova história. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus, você crê, diga amém. Amém, queridas? Uma nova história. O seu passado, Deus não se lembra mais. Mas a partir de agora, você será conhecida por uma mulher segundo o coração de Deus. Será conhecida como uma mulher que carrega a graça e o favor de Deus. Amém? Não na sua força, mas na força do Espírito Santo que entrou em você hoje para viver novidade de vida em nome de Jesus. Amém? Nós temos ali uma salinha, nós queremos dar um presente para vocês, seus pastores, as pastoras vão ali, né, ter um tempo com vocês. Amém? Você recebe essa palavra, querido? Dá uma salva de palmas a Jesus por esse momento, né? Eu creio. Eu quero falar mais uma coisa que o Espírito Santo está me falando. Pastor, a minha opinião não é essa. Querido, eu não estou aqui para discutir opinião. Eu não quero conversar sobre opinião. Eu quero que você leve a sua opinião para a Bíblia, para a palavra de Deus. O que Deus fala sobre isso. Aí nós vamos viver o que Deus tem para nós. Porque com certeza, quando Eliabe chegou para Davi, Davi, não faça isso, eu não quero a sua opinião, eu vou fazer do meu jeito. Então eu não quero discutir opinião. É entender que Deus precisa ser o primeiro na minha vida e na sua vida, para você colher tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Eu declaro isso em nome de Jesus. Querido, quarta-feira nós vamos ter aqui um bate-papo sobre planejamento para esse ano, algumas dúvidas que você tem na área financeira, na área familiar, na área espiritual. Nós vamos ter, você vai poder fazer pergunta. Eu creio que vai ser um tempo abençoador para a sua vida, né, e vai te abençoar mais e mais. Amém? Pai, te louvamos por essa noite, por cada vida que está aqui, ou de forma presencial, de forma online, que o Senhor possa nos edificar mais e mais, e entendermos, Pai, a cumprirmos e fazermos a Tua vontade. Por favor, Espírito Santo, por favor, Pai, não nos deixe sair do centro da Tua vontade. Que esse ano seja um ano de muita frutificação, muita realização na vida familiar, na vida dos empresários, trabalhadores, em cada profissão aqui. Que não podamos tomar nenhum passo, não dar nenhum passo, se não for no centro da Tua vontade. Por isso, Espírito Santo, nos guie a viver o melhor nessa terra, debaixo da Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus, você crê, diga amém.
Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos hoje e para todos sempre. Você que diga amém. Você que nos honra com a sua visita, que preencheu sua ficha, entrega lá no hall. Nós temos um presente para você também. Dá um abraço no irmão, vá na paz, que o Senhor te abençoe. Olá, igreja! Chegamos ao final de mais um culto abençoado. Esperamos que você tenha sido edificado pela palavra ministrada. E queremos convidar você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador a entrar nesse QR Code para deixar ali seus dados, para que assim um dos nossos pastores possa entrar em contato com você. Afinal, você agora faz parte da nossa família da fé. Você que quer fazer parte de alguma das nossas equipes de trabalho, você pode também se inscrever por esse QR Code que está aparecendo aqui. Ali você deixará suas áreas de interesse para que possamos entrar em contato com você e assim você fazer parte desse corpo que tem espalhado a palavra de Deus por onde ele passa. Queremos também agradecer a você que tem contribuído para que essa obra não pare. E nós também queremos deixar aqui os nossos dados e o nosso QR Code para que você possa fazer um Pix de contribuição caso Deus toque no seu coração. Ficamos muito felizes de ter você nessa transmissão e queremos continuar abençoando a sua vida. E pedimos para que você possa curtir esse vídeo aqui no nosso canal e também compartilhá-lo nas suas redes sociais para que assim mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem da verdade. Deus abençoe